Olá, mulheres de fé, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava, hein, de vir aqui falar um pouquinho com vocês. Eu espero que esteja tudo bem na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Espero que todos estejam com saúde, né? Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Que bom que você está aqui, eu fico muito feliz. E agora eu quero falar para vocês bem rapidinho sobre 3 coisas que não me disseram que iria acontecer depois que eu me converti. São coisas assim que não é que não disseram, mas não teve aquele, vamos dizer, aquele conselho de tipo assim, isso aqui vai acontecer com você, então já se prepara, tá? E o que eu vou falar pode ser que não aconteça com vocês, tá? Não sei se por acaso aconteceu com alguma de vocês. Comenta aqui embaixo, escreve aqui como que foi, como que você passou por isso, tá? Mas eu vou contar a minha experiência. É o seguinte: coisas que não me disseram que eu iria passar depois que eu me converti. Primeira, tentações. Não me disseram que eu iria passar por tentações. Eu me lembro que após eu me converter, eu tinha muita coisa para ser deixada para trás, né? Eu, assim, aceitei a Jesus na minha vida, entreguei minha vida a Ele e eu tive que começar a fazer aquela limpeza, né? A começar a selecionar as coisas que eu via, que eu ouvia. E muitas vezes veio aquela vontade de voltar para o passado, de voltar a fazer coisas que eu fazia lá atrás. E começou, assim, teve questões que aconteceram comigo que foram muito fortes. Vou dar aqui um exemplo, né, para vocês poderem entender um pouquinho do que é a tentação. Né, a tentação é como se fosse o seguinte: você, por exemplo, resolve que a partir de hoje você vai ter uma vida saudável. Daí você vai, marca um nutricionista, vai lá toda empolgada, fala: doutora, eu quero ter uma nova vida e eu quero comer bem. A partir de hoje eu vou mudar minha alimentação. Daí ele te passa aquele monte de coisas lá pra você comer, né? E corta muita coisa da sua alimentação errada de antes. Só que você tem um problema muito sério com chocolate, né? Você é uma chocolatra, é doceira, e aí você chega em casa e vai passando os dias e aí começa a vir aquela vontade louca de se acabar no chocolate, né? A tentação seria como fosse isso, né? O chocolate é a sua fraqueza. E você fica tentada a comer aquilo que tá sendo, que vai te fazer mal, né? Você tá querendo voltar para aquilo que te fazia mal. E a tentação, no caso, seria, assim, resumidamente isso, né? E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós estamos sujeitas a continuar passando por tentações, né? E Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que Ele venceu e como Ele nós também podemos vencer, nós vamos vencer, amém? E essas coisas estavam acontecendo comigo e eu ficava muito preocupada, eu falava: meu Deus, eu acho que eu não entreguei minha vida de verdade, tá acontecendo alguma coisa errada. Mas não estava acontecendo nada errado, realmente iria acontecer. Às vezes a gente tem uma fraqueza com alguma coisa e pode ser que aquilo que você tem fraqueza, o seu irmão não tem fraqueza, né? A fraqueza dele pode ser uma outra coisa. Mas todos nós, assim, viemos de uma vida passada, né? Aqueles que já entregaram a vida a Jesus e tinham alguma fraqueza. E se você lutar, pode ter certeza que você vai vencer, tá? Você vai vencer essa fraqueza. Pode ser que com o tempo, pela sua perseverança, você nem tenha mais fraqueza naquilo, né? E eu passei esses perrengues aí
E eu não estava preparada, porque na minha cabeça, a partir do momento que eu falasse, não, agora eu quero seguir a Jesus, eu não ia passar mais nada disso. Eu fiquei muito perturbada, olha, foi difícil mesmo. Mas eu permaneci, era aquilo que eu queria, e tenha certeza que se você for firme, se colocar diante de Deus aquilo ali e falar, Senhor, gente, olha, Deus, Ele é o nosso amigo. O Senhor Jesus, Ele tá ali do seu lado, tá aí do seu lado, né? Para te ajudar. O próprio Espírito Santo que está dentro de nós, Ele tá aí para ajudar a gente, né? Então, se você tem alguma fraqueza, se você tá passando por esse tipo de situação, pede a Ele, fala, Senhor, a minha fraqueza é naquilo ali, o Senhor sabe, por favor, me ajude a passar por isso, me ajude a resistir, a não cair em pecado, me ajude, Senhor, a permanecer firme, tá? E pode ter certeza que Deus, Ele ouve o coração da gente, Ele ouve os nossos pedidos e Ele nos ajuda a vencer. E eu vou até ler aqui uma passagem que está em Tiago 1,13, que fala assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Então, quando vocês forem tentados, eu também pensava assim, falava, nossa, Deus deve estar me tentando, né, para ver se eu vou ser forte. Mas não, tentação não tem nada a ver com isso, tá? Deus, Ele não tenta ninguém, tá? Ele não pode ser tentado e também Ele não tenta ninguém, tá? Quem tenta a gente é Satanás, tá? Ele sabe a sua fraqueza, então ele vai te colocar em situações para que você dê aquela deslizada, entendeu? Então, quando você vê que tá passando por esse momento, que tá ali passando uma situação que você fala, aquilo ali não é pra mim, se eu chegar perto eu vou cair, eu vou deslizar, então você corre, tá? Não fica brincando com a tentação, não fica flertando com a tentação, tá? Porque não vai dar bom. Sai correndo, foge dela, amém? Segunda coisa que não me disseram que eu iria passar, que são as provações, tá? As provações vão vir, ela é diferente da tentação. As provações, o próprio nome já lembra, né? Provações, provas, são provas que a gente vai passar, que a gente precisa perseverar para que a gente possa alcançar a nossa vitória, para que a gente possa ser melhores, ser melhores, mulheres confiantes, mulheres firmes na presença do Senhor. Então, as provações, elas também vão vir. E eu lembro, assim, que me acontecia algo muito complicado, que eu tinha assim, um problema muito sério antes de meu temperamento, né? Eu era uma pessoa muito nervosa e a primeira coisa que eu fazia quando alguém me falava alguma coisa que eu não gostava, né, me afrontava, vamos dizer assim, ou me confrontava, não era nem afronta, era um confronto mesmo, mas assim, eu não aceitava que me falasse nada, e isso acontecia muito antigamente, da pessoa chegar e me falar uma coisa, eu não gostar, na hora eu reagir, na hora eu mandar aquela resposta, né? E aí eu comecei a ver como que tava sendo difícil pra mim passar por essa provação. Isso aí já era uma provação, não era uma tentação, era diferente, né? Era uma coisa que me acontecia, que eu tinha que decidir se eu ia seguir a palavra do Senhor ou se eu ia fazer do jeito que aquela Kathleen fazia antes, né? Então eu passei por alguns perrengues também nessa área de provação, e provações são várias coisas, tá? Provações podem ser doenças que a gente passa, pode ser dificuldades na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, e aquilo ali que você estiver passando, aquela situação de provação,
se você for perseverante, entender, né, que você pode vencer aquilo ali, se você permanecer fiel a Deus, por mais que doa, por mais que você esteja sofrendo, por mais que seu coração esteja, nossa, as migalhas, permaneça fiel a Deus, continue firme, porque você vai passar, tá? E a perseverança nessa provação vai produzir a sua fé, ela vai te fortalecer, e quando acontecer outras situações mais pra frente, você vai estar mais madura espiritualmente para passar pelas próximas, né? Porque também vão acontecer, são coisas que é a vida, nós estamos num mundo corrompido, né? E as tentações vão vir e as provações também vão vir. As provações vão produzir em nós a nossa fé, e se a gente permanecer firme, nós vamos cada vez mais sermos fortalecidos na fé, né? E é isso que vai nos levar a continuar com Deus, e a continuar perseverante, e a continuar fiéis à palavra dele, e isso vai abençoar não só a nossa vida, mas a todos que estão à nossa volta. E aí eu fui passando por essas situações, e outras situações foram vindo, né? E cada vez que eu continuava firme ali, consistente na palavra, eu fui passando, né? E eu tenho certeza que se você estiver passando por alguma situação, tá? Pode ter certeza que Deus está com você e você vai vencer, tá? Tem a maioria, assim, das mulheres passa muita prova com os maridos. Então, se você tá orando pelo seu marido, né? Se ele age de uma maneira que te deixa triste, que tá desalinhado à palavra de Deus, se você tá orando por algum familiar seu, permaneça fiel, tá? Você vai passar por essa prova. Deus, ele já te deu a vitória. Permaneça fiel a ele, que você vai vencer. O seu marido é do Senhor, tá? Os seus filhos são do Senhor. Não desista deles, não desista, porque se você desistir, a sua família toda pode cair, entendeu? Você tá sendo o pilar, você tá sendo o sustento da família espiritualmente, tá? E pode ter certeza que a vitória é certa. Deus já te abençoou e você vai ver a sua família restaurada e renovada para a honra e glória de Deus, amém? A terceira coisa que me aconteceu, que não me disseram que eu ia passar, é o desânimo, tá? Conforme foi passando o tempo, eu ali, né, no início depois que me converti, eu tava aqui assim, tipo, fogo puro no Senhor. E eu tava naquela vontade de orar e de ficar na igreja. E eu queria me reunir com os irmãos da igreja, nossos irmãos lá. E eu queria estar sempre ali por perto e falando de Deus a todo momento. E tudo pra mim era uma novidade. Eu tava assim, olha, maravilhada com as coisas que Deus estava fazendo na minha vida e com as coisas que eu ia aprendendo na palavra dele. Eu tava muito empolgada. E aquele primeiro amor, né? Quem já passou sabe. É como se você tivesse apaixonada. Sabe aquela sensação? Eu sei que você já se apaixonou. Aquela sensação de você ficar pensando naquela pessoa. Eu tava assim com Jesus e era muito louco, assim. Eu queria o tempo inteiro falar de Jesus, eu queria estar orando o tempo inteiro. Daí, gente, me acontece isso, mas eu fiquei tão chateada, tão chateada. Foi passando os tempos, eu acho que depois de uns 6 meses, mais ou menos, eu comecei a ficar um pouquinho fria. De não querer mais orar e ficar meio assim, aí eu ia orar e eu não sinto, assim, eu passava alguns dias sem orar, vamos supor, uns 2, 3 dias sem orar, realmente, de tipo, ajoelhar e orar, sabe? Do jeito que eu tava antes. E aí parecia que tava mais difícil ainda. E realmente fica mais difícil quando você para, né, daquela constância. Quando você para de orar, para de ler a Bíblia, quando você vai fazer essas coisas, meu Deus, parecia que eu não conseguia falar com Jesus, parecia que eu não conhecia mais Ele, parecia que até o Espírito Santo tinha ido embora de dentro de mim, sabe? E eu fiquei assim arrasada, eu falo, meu
Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que eu tô tão desanimada? Eu não sinto vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de fazer mais nada, sabe? Eu ia pra igreja porque eu tinha criado aquele ritmo, né, de ir pra igreja, mas começou a vir esse desânimo e, nossa, meu Deus do céu, aí era outra coisa que já vinha na minha preocupação, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu tô deixando de te amar, Senhor? Será que eu não tô mais sentindo o Senhor? Será que o Senhor não tá mais dentro de mim? E era muito ruim, sabe? Eu não sentia a presença de Deus. Era horrível. E eu sentia aquela tristeza profunda no meu coração. E aí eu mesmo assim, gente, olha, a perseverança em Deus é tudo pro cristão, sabe? A partir dessa perseverança, a nossa fé vai sendo renovada. E aí eu falei, não, eu tô passando por isso, mas eu não vou deixar de fazer. Nem que eu ore sem vontade, nem que eu não saiba nem o que falar. Eu vou continuar, eu vou perseverar, porque é isso que eu escolhi pra minha vida. Jesus me chamou, Jesus, Ele me ama, Ele me quer, e Ele já me sarou, e Ele tá me sarando cada vez mais. E eu não vou deixar de servir um Deus tão maravilhoso, um Deus que me ama, pra eu poder ficar... Eu não sei nem pra onde eu quero voltar. Pra que eu vou deixar o meu Deus se a minha vida lá atrás era ruim, sabe? E aí eu falei, não, eu vou continuar firme, e eu vou continuar orando, eu vou continuar lendo a Bíblia, e pedia sempre a Deus, Senhor... aquece meu coração, traz renovo, Senhor, fortalece a minha fé, por favor, não deixa eu sair da sua presença, eu não quero isso, eu quero continuar firme, eu quero viver a minha vida para te servir, é isso que eu quero. E aí, conforme foi passando o tempo e eu fui pedindo e eu ia vendo, eu falava, meu Deus, tá difícil, eu ainda não tô sentindo aquela coisa, não é nem de sentir, sabe, mas de saber que você tá constante ali com Deus, que aquilo ali é o mais importante pra sua vida. Era aquilo que eu queria sentir de novo. E aí foi difícil, mas Deus, com todo o seu amor, toda a sua misericórdia, Ele foi derramando, e aí eu comecei a voltar a ser aquela Kathleen que eu tava sendo com Deus, de orar e de permanecer firme ali, né? E eu passei outras vezes, eu me converti em 2017, em novembro de 2017. E desde lá até aqui, eu tive alguns episódios além daquele, né? Daquele primeiro que eu passei, de desânimo. E eu tive outros episódios, só que aí, conforme eu tinha perseverado lá atrás, eu sabia que nos próximos eu conseguiria também passar. Então, quando vieram essas situações novamente, esses desânimos, eu já estava consciente, falando, não, tá acontecendo isso, mas se eu continuar firme, se eu continuar perseverante, eu vou conseguir. Eu vou passar por essa fase mais uma vez, porque Jesus está comigo. O Espírito Santo, Ele me dá força, Ele me dá luz, Ele me dá coragem, e é isso que eu quero pra minha vida. Eu não vou sair da presença do Senhor. E foi assim que eu fui entendendo coisas que não foram me faladas lá no início que eu iria passar, né? Mas a gente vai aprendendo, e tem coisas que talvez eu ainda não saiba, né? Se eu vou passar ou não, eu não sei. Tem cristãos, né? Cristãs que já passaram por muito mais coisas na caminhada com Jesus. E se você souber de alguma coisa, por favor, comenta aqui pra nós, pra que a gente fique sabendo já de antemão o que tá por vir, tá? E se você passou por alguma dessas 3 situações,
coloca aqui também, coloca pra mim, né? Conversa com a gente aí, fala o que vocês fizeram, se vocês permaneceram firmes e fortes e quais foram as provações que vocês passaram, que vocês acharam que não ia conseguir, mas permaneceu firme e graças a Deus vocês conseguiram vencer, tá? Conta aqui pra gente, porque o nosso testemunho ajuda outras pessoas a permanecerem firmes na palavra, amém? E eu quero ler só mais um trechinho aqui de Tiago. Eu tô lendo bastante Tiago esses últimos dias e é muito bom, tá? Eu recomendo pra vocês, se quiser fazer um devocional aí de Tiago, muito bom, viu? A Bíblia toda é boa. Sobre a fé e perseverança, tá? Em Tiago 1 também, 2. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, mulher, permaneça firme, perseverando no Senhor, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista do seu esposo, tá? Ele tem jeito sim. Todos nós temos jeito sim, porque Deus, ele já venceu esse mundo e ele já pagou o preço por nossos pecados, então todos nós temos jeito sim, tá? Da pior pessoa do mundo, tem jeito sim, tá? Se você permanecer firme em oração e orando e lutando por essa pessoa, pela sua família, pode ter certeza que as coisas vão melhorar, vão mudar. Jesus vai fazer acontecer um milagre aí na sua casa, amém? Então é isso, mulheres. Deus abençoe a cada uma de vocês. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Eu acho que eu me estendi bastante, né, no meu tempo, mas eu não poderia deixar de falar, tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoada, que o Senhor abençoe os seus dias, tá? Essa semana. E é isso aí, contem comigo, tá? Para o que vocês precisarem, se vocês quiserem conversar comigo, pode ir lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu Instagram da página do nosso canal, tá? Que é o Fé Mulher. Vou deixar também o meu Instagram pessoal, se vocês quiserem conversar comigo, mas pode ser lá na página do meu Instagram, tá? Pode mandar lá que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá? E é isso aí, até o próximo vídeo, fica com Deus, Shalom!